O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque esta gente pede um sinal. Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Este povo pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado. Jesus aqui faz um desabafo, porque ele vê o povo que recebeu tanto ensinamento, tantas curas, tantos milagres, tantos sinais. Ele mesmo, Jesus próprio, é um sinal. E mesmo assim o povo não entende. E é por isso que ele dá essa resposta dura, uma resposta séria. Pode até parecer uma resposta um pouco pontiaguda. E devemos também nós perguntar a nós mesmos: será que eu tenho sido atento aos sinais de Deus? Deus não nos colocou neste mundo e nos abandonou. Quando Deus te criou, quando Deus te sonhou, quando Deus permitiu que você viesse à vida, com todos os barulhos que surgem quando nasce uma criança, os trombetas do Apocalipse parece que estão tocando. Deus não te colocou aqui, te deixou ao léu, sozinho, para se virar. Não. Prova disso podemos ver na primeira leitura de hoje. Este Deus que nos colocou neste mundo dialoga, se preocupa, sonha, corrige, aconselha. Tudo isso é sinal de Deus. Por isso no Evangelho o Senhor fala: esse povo está pedindo sinal, já tem tanto sinal, tantos sinais foram dados, esse povo parece que não tem pior surdo do que aquele que não quer escutar. Vou repetir, porque isso é fundamental para a oração que vamos fazer daqui a pouco. Não há pior surdo do que aquele que não quer escutar. Escutar o quê, Padre? Primeiramente a Deus. E Deus que fala conosco, Deus que se preocupa conosco, Deus que está perto de nós. A primeira leitura conta a história de Caim e Abel. E é bonito ver na liturgia, se você participar da missa todo dia durante 3 anos,
todo dia, 3 anos, e prestar atenção nas leituras, você terá uma visão quase que completa da Bíblia. Porque ao longo de 3 anos, os textos escolhidos pela igreja na liturgia vão mostrando, vão doando para nós uma catequese bíblica fenomenal. E a catequese de hoje, da primeira leitura, conta a história de Caim e Abel. Segunda-feira passada eu falei para vocês sobre o que mesmo? Quem lembra? Está vendo? Já esqueceram. Meu Deus, foi só 7 dias, já esqueceram. Segunda-feira passada, quem esteve na missa segunda-feira passada, levante a mão, por favor. Então, você que está com a mão levantada. Qual? Peguei você, né? Segunda-feira passada falamos sobre a criação. Não foi? Sobre a criação? Detalhe da criação, primeiro dia, segundo dia. Fizemos toda uma reflexão sobre os dias da criação. E eu falei para vocês, olha, continue acompanhando a liturgia, vai falar sobre o pecado, as consequências do pecado. E se você tivesse feito isso, claro que não é obrigatório, né? O católico é convidado a reservar o domingo, o dia do Senhor. Durante a semana é opcional. Eu dei o conselho, porque se você fizer essa experiência, você vai entender muita coisa que a palavra de Deus quer nos ensinar. E hoje, o livro do Gênesis conta a história desses 2 irmãos. É o primeiro fratricídio da história. A Bíblia usa um verbo interessante, diz assim, Adão conheceu Eva. Na Bíblia, o verbo conhecer, a Bíblia não foi escrita em português, né? Todo mundo sabe que a Bíblia foi escrita em japonês, não foi? Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Todo mundo aqui sabe que a Bíblia foi escrita em inglês, que é a língua universal, não é? Não foi. A Bíblia foi escrita originariamente em hebraico, aramaico, depois veio para o latim e agora para o português. Mas o termo original, o verbo conhecer, no termo original da Bíblia, significa ter relação sexual. Conhecer significa isso na Bíblia. Por isso que Maria, quando o anjo aparece para ela, falando que ela vai ser a mãe do Senhor, Maria fala assim, como se dará isso se eu não conheço homem? Por que ela fala que não conheço homem? Porque era virgem. É a prova de que Maria era virgem, antes, durante e depois do parto. Quando você começa a entender os termos da Bíblia, você começa a compreender também a própria doutrina da Igreja Católica, que é guardiã da Bíblia. Então diz o texto, Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. Ele deu o nome de Caim. Caim, portanto, é o filho primogênito. É o primeiro filho. Depois diz que Adão conheceu novamente Eva e eles conceberam o segundo filho, a quem deram o nome de Abel. Aqui já percebemos uma coisa, não são irmãos gêmeos. Não são irmãos gêmeos. Existe uma diferençazinha entre um e outro. Aqui, quem tem mais de um irmão vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando o primeiro filho nasce, ele é o xodó da casa. É filhinho para cá, é filhinho para lá, não sei o quê. Pai de primeira viagem, ele olha para o menino, ele baba. O menino está fazendo bagunça, ele está babando. Hoje eu vi o vídeo de um dos nossos, que faz parte da comunidade, um oblato da comunidade, o caçulinha, segundo o pai, virou as costas, o menino pegou um pote de creme da mãe e estava passando creme no sofá. A hora que eu vi aquela cena, eu falei, Jesus é o Senhor, dá paciência para esse homem aqui. A mão coça nessa hora, né? O menino estava lambuzando no sofá com o creme da mãe, assim, ó. Acho que viu a mãe passando creme no cabelo, não sei. A cara disso. O detalhe é que o sofá não era de napa, não. Era aquele negócio que tem aquele pelinho, sabe? Ela aqui, meu Deus, né? Quando é o primogênito, a mãe e o pai, de certa forma, mimam um pouco, porque é o primeiro, né? A mãe está aprendendo ainda a lidar com a criança, tal. Quando vem o segundo, é diferente, verdade ou não é? O segundo você já tem experiência, você já sabe mais ou menos como fazer. Só que quando a educação está bem feita, o segundo filho não fica com ciúme. O primeiro filho não fica com ciúme do segundo.
Porque antes ele era o centro das atenções. Agora que nasceu o outro filho, o centro das atenções migra para o filho mais novo. Aqui já começamos a intuir alguma coisa. O texto não fala se aconteceu desse jeito. Mas a gente pode intuir, uma vez que Abel é o segundogênito. O primogênito é Caim. Depois vem um detalhe. Eles vão trabalhar. Observe que isso aqui está acontecendo já fora do jardim do paraíso. Se você acompanhou o texto, né, depois do pecado original, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas o fato de terem sido expulsos do paraíso não significa que Deus os tenha abandonado. Eles tiveram que assumir as consequências do pecado. Mas o pecado não impediu que Deus continuasse ao lado deles, tentando, fazendo todo o esforço para protegê-los e conduzi-los. Pois bem, o texto fala que Caim e Abel, cada um assume um trabalho. Caim começa trabalhando com o que mesmo? Com a agricultura. Ele vai cultivar a terra. E Abel cuida dos rebanhos. Abel tem, digamos assim, uma profissão superior. Por quê? Porque cuidar dos rebanhos significava muito. Vamos supor que já se comia churrasco naquela época. Torresmo não, mas certamente, né? Vamos supor que já tivesse churrasco naquela época. Então, quem cuida do rebanho garante muito da alimentação da família. Mas não só, as ovelhas não serviam só para o consumo, serviam também para o vestuário, porque a pele das ovelhas virava roupa. Então, ter como missão, como profissão, cuidar de ovelha, era algo muito importante, muito superior. E eles recebem dos pais, Adão e Eva, a educação de que devem elevar a Deus as preces. Eles fazem então o sacrifício. Diz o texto que Caim oferece ao Senhor frutos da terra, da sua plantação, do seu pomar, do seu jardim. Abel oferece o novilho, a ovelhinha mais gorda, a ovelhinha mais nobre. O texto fala que Deus olhou para a oferta de Abel, olhou para Abel e sua oferta e se agradou. E Deus não olhou para Caim e sua oferta e se agradou. O texto fala assim, não fala como. Nós sabemos, por intuição, por conhecimento bíblico, que talvez tivesse sido aquele gesto do povo antigo, que eles faziam a oferta da seguinte forma. Faziam um altar de pedra, colocava ali o que era oferecido ao Senhor e colocava fogo. Se a fumaça subisse ao céu, significava que Deus acolhia aquela oferta. E se a fumaça não subisse ao céu, significava que Deus rejeitava aquela oferta. O incenso. Lembra quando o padre começa a missa, coloca aquele negócio naquela caldeirinha, que chama-se turíbulo, coloca o incenso. O incenso é resina de árvore, e tem perfume. E o padre vai incensando o altar. Qual é a primeira coisa que você observa, além do perfume? É que a fumaça sobe. Ela se espalha lá em cima, ela não espalha aqui. Significa o quê? A nossa oração que sobe e Deus acolhe. Pois bem, naquele tempo, a oferta era assim, colocava fogo no altar. Se aquela oferta pegasse fogo, e o fogo subisse, significava que Deus acolhia. Pois, agora imagina, Caim montou lá um altar de pedra, colocou ali, sei lá, um melão, uma laranja, uma pera, não sei, um abacaxi, devia ter um monte de abacaxi lá. Tacou fogo, não pegou fogo. Já Abel fez conforme a tradição, mata a ovelha, e o próprio sangue da ovelha, a própria gordura da ovelha serve de combustível para queimar. E quando ele coloca fogo, aquela fumaça sobe. O que acontece ali é que Caim começa a ficar com ciúme, com inveja de Abel. Veja que um dos primeiros pecados que gerou um pecado maior, que é o assassinato, começa pela inveja. Será que ainda existe inveja nesse mundo? Acho que já acabou, né? Estamos na fase moderna, mundo moderno, 2025. Já passou agora do passado. Não é não? Será? Quem aqui já sofreu algum tipo de inveja, levanta a mão.
Você que não levantou a mão está sofrendo agora e não sabe. Quem aqui tem conta na internet, tem perfil no Facebook, Fuxicobuco, quem tem? Levanta a mão quem tem Fuxicobuco. Quem tem Instagram? Meu Deus do céu, todo mundo está conectado. Nem todo mundo que te vê ali está olhando para ficar feliz. Tem sempre alguém que te vê para te invejar. É preciso que você saiba disso. Porque muitas vezes, até você inveja os outros. Cuidado também, que é fácil colocar a culpa nos outros. Aí você está lá puxando para cima aquele negócio lá do... Teve uma pessoa que teve uma paralisia, paralisou o corpo, menos o dedo ficou assim, ó. Ele teve uma paralisia enquanto estava vendo no Instagram, puxando para cima as imagens. O corpo todo travou, menos a mão ficou fazendo o último movimento. Né? Muitas vezes você fica olhando aquilo e acaba seduzido pela inveja. É interessante que aquelas pessoas fazem a foto da comida, a foto é tão bonita, a comida pode ser ruim, que só não sei o quê, mas faz aquela foto, coloca uns filtros, né? A Rayane gosta de colocar filtro na comida, para ficar assim. Ai, nossa, que delícia. Aí todo mundo está sempre sorrindo, e agora a coisa está tão terrível que até quem não tem dente fica com dente na foto, porque tem como colocar dente. Se o dente está torto, fica amarelo, eles colocam um filtro, o dente fica branco. Gordo fica magro, magro fica mais magro, cabelo ruim fica liso. Uma fábrica de mentiras, muitas vezes. Olhamos aquilo e acaba suscitando inveja. O fulano comprou o carro novo, posta foto com o carro. Fazem até memes com relação a isso. Caim fica com inveja de Abel. E diz o texto algo interessante. A inveja gerou tristeza. Gerou um sentimento ruim no coração. E isso transpareceu no rosto. E Deus vê o rosto, o coração de Caim. Aqui vem a parte bonita e que vai conectar com o Evangelho. Deus vai ao encontro de Caim e fala para ele, e conversa com ele. Eles estavam fora do jardim do paraíso, mas não perderam a atenção divina. Assim somos nós. Estamos neste mundo, mas nós não estamos abandonados. Deus continua olhando por nós, assim como ele olhou para Caim e disse assim: Caim, por que estás cheio de cólera e andas com o rosto triste? Olha, se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Olha o conselho de Deus. Mas se fizeres o mal, o pecado estará à tua porta, perseguindo você. Você, porém, poderá dominá-lo. Veja, é um conselho de um pai. Deus vê o rosto do seu filho Caim e vê o perigo rondando a vida de Caim. E diz para ele: Caim, por que você está triste? Olha, se você fizer a coisa certa, você vai poder olhar para todos de cabeça erguida, meu filho. Mas se você fizer o que é errado, o pecado vai te perseguir. Você pode até enfrentá-lo e vencê-lo, mas o pecado vai te perseguir. Olha o conselho de Deus para Caim. Um detalhe importante. Deus fala com Caim, Caim não responde nada. Caim não devolve, não dialoga, não manifesta que ouviu a Deus. É por isso que a oferta de Caim não foi aceita. Caim não ofereceu de coração. Quando a gente oferece as coisas de coração, Deus acolhe. Mas quando não oferecemos de coração, Deus, que conhece não só o exterior, Deus conhece o interior de todos nós. E se o interior não está devidamente entregue, Deus não acolhe. Por que eu afirmo isso? Porque olha aqui Caim recebendo um conselho de Deus, e o texto diz para nós que Caim nem tchum. O que foi que Caim fez depois do conselho de Deus? Chamou o irmão para ir no campo. Vamos ao campo. Como tantas vezes foram ao campo para brincar, para nadar nos rios, para ver a plantação, ou então para cuidar dos rebanhos. Abel, na maior das inocências,
entende o convite do irmão como um convite para um passeio, para uma brincadeira, para um diálogo. Mas Caim já tinha tudo arquitetado na cabeça. Já tinha planejado como iria matar o próprio irmão. E ao chegar ao campo, distante do olhar dos pais, Caim se lança contra Abel, voa-lhe ao pescoço, e a primeira coisa que vê ao lado uma pedra, e com uma pedrada põe fim à vida do próprio irmão mais velho. Pecado terrível, pecado que brada aos céus. Porém, Deus não deixou de falar com Caim. Veja que interessante. O texto diz assim: depois que Caim mata Abel, Deus se aproxima de Caim e diz assim: onde está o teu irmão Abel? Veja que Deus não chega para Caim e fala assim: você é um assassino. Deus não faz isso. Quem faz isso, quem aponta julgando é o diabo. O diabo é o acusador. Deus é o nosso defensor. O Espírito Santo é nosso defensor. Deus não chega para Caim e fala assim: você matou. Não. Deus chega fazendo uma pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Olha a delicadeza de um pai que quer corrigir o filho. Um verdadeiro pai. Onde é que está o teu irmão? O que Deus esperava? Esperava que Caim se confessasse. Bastava dizer assim: eu me encolerizei, eu não ouvi o teu conselho, Deus, meu pai, eu matei o meu irmão. Essa seria a resposta de alguém que está com o coração contrito, que está arrependido. Mas qual foi a resposta de Caim? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Eu sei lá. Por acaso eu sou vigia dele? Observe uma coisa, viu? Se numa família, um membro da família tem algum tipo de problema, o problema não é só daquela pessoa, é de toda a família. Não adianta você falar assim: esse é o problema do fulano. Fulano é a ovelha negra da família. Não pense assim, porque esse é o pensamento de Caim. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Numa família, todos são responsáveis uns pelos outros. Numa empresa, todos são responsáveis uns pelos outros. Numa escola, numa universidade, onde quer que você se encontre, porque você vive numa sociedade. Nós somos sim responsáveis uns pelos outros. Não podemos agir com esse pensamento diabólico de Caim: por acaso eu sou vigia do meu irmão? Então, quando alguém fala para você assim, não jogue lixo na rua, aí você fala assim: não estou nem aí, a rua não é minha. Mas alguém pode depois ser prejudicado por aquele lixo, vai gerar doença. Se for banana, a pessoa pode escorregar, pode machucar, né, Francelino? Escorrega, machuca. Quem foi que colocou essa casca de banana? Não sabemos. Quando na sociedade existem regras, e você fala: não vou fazer isso não, porque isso não importa. Importa sim, porque nós estamos conectados. Isso numa sociedade, isso numa família, isso numa paróquia, isso numa diocese, isso numa igreja, na igreja. O padre fulano está passando por tal problema. É um problema dele, errado. Não é só problema dele, é problema dos irmãos padres e do bispo também. Vivemos em sociedade. E a igreja precisa ser o primeiro exemplo disso. Fulano da comunidade está passando por uma crise. É um problema dele. Errado. É também responsabilidade dos irmãos de comunidade. É responsabilidade daqueles que são superiores àquele irmão. Não podemos dar brecha para esse pensamento diabólico, pensamento capaz de assassínios, esse pensamento de Caim. E por acaso eu sou vigia do meu irmão? E Deus então corrige e diz para Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim da terra. Agora, pois, serás amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Observe que a maldição vem da terra. A própria terra vai castigar Caim. Serás um fugitivo, vagando sobre a terra. É a consequência do pecado. Caim, então, agora muda.
Ao invés de dar uma resposta em Deus, Caim fala, ai, isso é terrível. E começa a dizer para Deus, vão me matar. Vão me descobrir, vão me matar agora. E Deus, então, molesta o coração. Conforme o jeito de Caim responder a Deus, Deus tem o coração de manteiga. Deus está pronto para corrigir, mas diante da docilidade, diante do respeito, diante da sensibilidade do filho, o coração dele amolece de novo. Olha só o que ele fala. Tá bom, ninguém vai matar você, porque quem te matar será punido 7 vezes mais. Deus deu um salvo-conduto para Caim. Por que Deus deu esse salvo-conduto? Porque Caim, finalmente, depois de ter feito tanta burrada na vida, é capaz de ouvir a voz de Deus, compreender os sinais. Gente, qual é o sentido de toda a liturgia de hoje? Eu vou voltar ao que eu falei logo no começo da homilia. Nós precisamos acolher, entender e corresponder os sinais de Deus. Desde o começo, Deus dá sinais para Caim. Caim foi fechando o coração, ele se negou a acolher os sinais de Deus, por isso teve esse desfecho tão cruel, tão terrível. Hoje, nesta Eucaristia, nesta noite, a palavra de Deus é um sinal para você. Mesmo os exemplos que eu fui citando aqui, são verdadeiros sinais para a tua vida. Deus está ao teu lado, Deus não deixa de falar com você, mesmo que você esteja em pecado. É como se Deus, no auge da sua misericórdia, gritasse por você, para que você saia do pecado, não para que você continue no pecado. Deus não é condescendente com o pecado, mas Deus é paciente e misericordioso com o pecador. Deus não aceita o pecado, mas Deus acolhe o pecador. Deus não ama o pecado, mas Deus é apaixonado pelo pecador. Ainda bem, senão todo mundo estava lascado, inclusive eu. Uma das frases do Evangelho que eu mais gosto é aquela que Nosso Senhor fala assim, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os... Então eu falei assim, então está chamando a mim, porque eu sou pecador. Quem aqui já cometeu algum pecado na vida, levanta a mão. Algum pecado na vida? Nossa, 3 pessoas não levantaram a mão. Ou estão aleijadas, ou então temos que tirar a imagem de Nossa Senhora e colocar essa pessoa sentadinha aqui, que eu vou incensar você, criatura santa. Eu perguntei, quem cometeu algum pecado, teve gente que teve a cara de pau, ficar com o braço cruzado para mim. Você não tem vergonha não, cometeu um pecado agora. Cara de pau. A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia. O justo. Deus não ama o pecado, mas tem o coração derretido para o pecador. Agora, se o pecador, como Caim, se revolta, dá má resposta, ou fica mudo diante de Deus, a consequência é cruel, terrível. Olha só, tudo começou com um altarzinho que não saiu fumaça. E terminou como? Com um irmão com o cérebro esmigalhado no chão. Os sinais que Deus dá servem para evitar que coisas piores aconteçam. Você que está passando por uma situação difícil na vida, ei, essa situação difícil é um sinal. Corrija agora para não piorar. Ah, padre, mas não pensei que ia chegar nesse ponto. Pois cuide, porque pode piorar. É um sinal. Você que conseguiu uma vitória recentemente, acolhe, é um sinal. Veja os caminhos, os passos que você deu para alcançar essa vitória. Repita-os. Repita em outros quesitos da própria vida. Tudo que você vive hoje, as situações que você passa, tudo serve como uma grande cartilha que Deus revela para nós, para nos ajudar. Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Ele não está para nos acusar. É para ajudar. Mas é preciso que eu saiba entender os sinais. E eles são muitos. Você acordou hoje de manhã, isso é um baita de um sinal. Você que teve uma semana terrível semana passada, você já está numa nova semana.
Deus abriu para você um leque de oportunidades. Sinais que Deus nos dá. Assim como essa liturgia é um grande sinal. E quando a pessoa sabe entender estes sinais, ela consegue viver melhor. Veja que interessante, eu gosto de dar esse exemplo, que as mães elas conseguem identificar os sinais dos filhos, mesmo sem os filhos terem clareza. O menino está chorando. Aí a mãe fala, é dor de barriga. Aí dá um chazinho, pum, o moleque para de chorar. O menino está crescendo, começando a falar, tá? Quem é vizinho fala assim, tá, o que é isso? E a mãe, não, está perguntando para você se você vai vir mais cedo. É uma linguagem que ninguém entende, só a mãe. A mãe parece que se especializa em entender os sinais do filho, coisa impressionante. E isso se repete ao longo da vida. O filho está velho, mudou de cidade, está longe, passando dificuldade. O filho liga para a mãe, alô, benção mãe. A mãe fala, o que aconteceu? E o menino tentando esconder para não preocupar a mãe. Nada, mãe, eu te conheço. Foi eu que te pari. Fala, desembucha. Como é que a senhora sabe? Nós temos que ser capazes de entender os sinais de Deus como a mãe entende os sinais do filho. Deus manda sinais de várias formas. Aquela missa, aquela música, aquela oração, aquele texto sagrado, aquele conselho, aquela visita. São várias as formas que Deus tem para nos visitar e muitas vezes o sinal vem até através de coisas que nós não gostamos. Aquele luto, aquela doença, aquela situação terrível, tudo isso são sinais que Deus nos dá, que Deus nos revela, do jeito dele, da linguagem de Deus. E eu quero agora fazer uma oração por você, por nós, né? Porque eu também preciso, ninguém aqui sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós, ao longo da vida, temos que ir melhorando a capacidade de entender os sinais de Deus. Perceber os sinais de Deus, né? Quantas vezes aqui na nossa comunidade mesmo, várias coisas foram acontecendo, eu dizia, é um sinal, olha esse sinal, olha isso. É Deus mostrando o caminho. Mostra do jeito dele. Mesmo que a gente reza, ô Senhor, eu sou meio tonto, sou meio burro, desenha para mim que eu não estou entendendo, né? Mas, mesmo assim, Deus não deixa de falar, de dar os sinais. E nós precisamos ter o ouvido treinado para isso.